Querida irmã, querido irmão, nós avançamos no nosso retiro quaresmal. Esta é a quinta semana da Quaresma, quinta semana do nosso itinerário de oração. Eu tenho esperança que você esteja perseverando nesse propósito que nós assumimos desde a primeira semana da Quaresma. Tenho esperança que você em sua casa esteja cumprindo com o tempo de recolhimento, esteja mergulhando na Palavra de Deus, realizando a leitura orante da Palavra de Deus, colocando-se no texto sagrado e rezando a partir dele. Tenho certeza que Deus está concedendo muitas graças ao seu coração, te ajudando a crescer na vida interior. O silêncio é medicinal. Gosto de insistir neste ponto. Sem o silêncio não existe oração. O silêncio exterior é importante, mas acima de tudo o silêncio interior. É preciso que, recolhendo-nos, sejamos capazes de nos concentrar na Palavra de Deus, dissipar as distrações, acalmar a ansiedade, equilibrar os sentimentos, para deixar Deus falar em nós. É fundamental o silêncio interior. Neste mundo de tanta agitação que nós vivemos, o silêncio é um remédio. Remédio que nos cura interiormente. Estamos vivendo esse tempo da pandemia, quarentena. Aproveitemos também este momento para o recolhimento e a oração. Mesmo uma situação muito delicada como esta que nós estamos vivendo, nós podemos usar a nosso favor. Com Deus nós podemos extrair um bem de uma dificuldade, de um sofrimento, de um momento difícil como este. Tudo nos favorece a oração. Na quinta semana do tempo da Quaresma, nós vamos nos encaminhando com Jesus para Jerusalém, lugar onde ele viverá sua paixão, morte de cruz e ressurreição. E nós vamos acompanhá-lo nesta subida. A ida para Jerusalém é uma subida. Esta subida não é geográfica, é uma subida espiritual. Vamos subir com Jesus para a Cidade Santa. Lá estando com Ele, subiremos ao Calvário. Do Calvário, subiremos com Ele à cruz. E da cruz, subiremos com Ele à glória de Deus. Ressuscitado dos mortos, o Senhor Jesus eleva a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, nos salva e nos aponta ao alto, o céu. Subindo com Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, Ele, perdoando-nos desse modo, nos levanta. O quinto domingo da Quaresma nos traz um evangelho que nos permite fazer profundas meditações. João capítulo 11, versículos de 1 a 45. Jesus, nós dizemos, ressuscita Lázaro, seu grande amigo, irmão de Marta e Maria. Mas para dizer corretamente, nós deveríamos afirmar que Jesus reanima Lázaro. Reanima porque, ao voltar à vida, para este mundo, Lázaro conhecerá a morte novamente. A verdadeira ressurreição é aquela que Jesus opera a partir de sua paixão, morte de cruz e ressurreição. A ressurreição definitiva para a eternidade, para o céu. Meus irmãos, minhas irmãs,
você que acompanha este retiro quaresmal, eu quero te convidar neste momento a fazer a meditação sobre uma realidade que pode, num primeiro momento, nos assustar. Pode representar para nós uma dificuldade, mas um assunto de extrema importância: a realidade da morte. Lázaro morreu. Jesus não estava lá. Quando ele chega, encontra as duas irmãs, Marta e Maria, desoladas. Elas choram a perda do irmão. Ao mesmo tempo, o próprio Jesus se comove no encontro com elas. E Jesus, nos diz o Evangelho, chora. Chorou Lázaro, que havia morrido. O Filho de Deus que se fez homem assumiu de modo pleno a nossa condição humana, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele se comoveu conosco. O seu choro não é desespero, é o choro humano de quem sente verdadeiramente a amizade, o amor. Mas pensemos um pouco sobre a realidade da morte, a partir deste evangelho tão comovente. Quando eu morrer, o que acontecerá comigo? O que me ensina a Sagrada Escritura a esse respeito? E o que me ensina a Santa Igreja a esse respeito? Quando eu morrer, o que acontecerá comigo? A palavra de Deus e a doutrina católica nos ensinam que, ao morrer em estado de graça, ou seja, em perfeita comunhão com Deus, isentos do pecado, dos pecados, sobretudo do pecado mortal, nós iremos para junto dele. Seremos julgados a partir do critério do amor, o maior de todos os mandamentos divinos. Imaginemos como será belo quando acontecer o que nos diz uma oração que o padre recita no momento da encomendação de um falecido, durante as exéquias. O padre diz assim: e transportado ou transportada nos ombros do bom pastor, mereça gozar a alegria eterna na companhia de Cristo Rei, com todos os seus santos. Que linda esta oração! Os santos e santas todos suspiraram pelo céu, pelo momento da partida deste mundo e do encontro definitivo com Deus. Além disso, meu irmão, minha irmã, nós cremos firmemente que haverá um juízo universal para toda a criação. Está no Evangelho. E neste juízo final, ou juízo universal, nós seremos ressuscitados e receberemos um corpo incorruptível. Um corpo, como diz o apóstolo São Paulo, glorioso, corpo de glória. E desse modo, a pessoa que nós somos constituídos de corpo e alma, numa unidade. Esta integralidade da pessoa que somos será restabelecida de modo integral, inteiros, como pessoas. Estaremos na glória eterna, junto de Deus. Atingiremos a plenitude da nossa pessoa e viveremos eternamente em Deus, na glória que Ele está preparando, reservando para cada um de nós. Assim estaremos todos unidos ao Cristo no Pai, que nos ama e nos quer junto dele. O padre, ainda nas exéquias, pronuncia mais uma oração que eu vou repetir para vocês.
linda. O vosso Filho e Senhor nosso, morrendo, destruiu nossa morte. E ressurgindo, deu-nos novamente a vida. Estejamos um dia reunidos com nossos irmãos e irmãs, onde todas as lágrimas serão enxugadas. A realidade do céu que nos aguarda será alegria sem fim. Lá nós vamos nos reencontrar aqueles que amamos e que se salvaram e que estão em Deus. Meu irmão, minha irmã, não se assuste com este assunto, a realidade da morte e a vida eterna em Deus. Os padres do deserto, segundo uma antiquíssima tradição da Igreja, nos ensinam que todos os dias nós devemos pensar na nossa finitude. Não somos eternos neste mundo. Aqui somos passageiros. Pensar na morte nos faz mais humildes. Pensar na morte arranca de nós o orgulho, a presunção. Pensar na morte alimenta em nós a esperança e a confiança nas promessas que Deus manifestou a nós em seu Filho Jesus Cristo, que disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, rezando este evangelho em que Jesus reanima Lázaro, coloque-se na condição de Lázaro. Num primeiro momento, Jesus apenas o reanimou, mas também Lázaro, como todos os eleitos, experimentou a verdadeira, a definitiva ressurreição a partir da morte e ressurreição do próprio Cristo Jesus. Pensando na morte, rezemos, pedindo ao Senhor a graça de uma santa morte. A tradição da Igreja Católica sempre nos colocou isto. E muitas vezes somos chamados a invocar a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Boa Morte. Como também o glorioso São José, na hora do suspiro final. Ninguém tenha medo. Ao pensar na morte, ninguém alimente melancolia, ou então fatalismo, ou então desespero. Não é para isto. Somente o Senhor sabe o dia e a hora da nossa Páscoa, ou seja, da nossa passagem deste mundo para o Pai. Enquanto isso, aproveitemos cada instante que nos é dado neste mundo para viver o amor, para testemunhar o amor uns com os outros, porque acima de tudo amamos a Deus que nos criou. Vivamos coerentemente a nossa fé em Jesus Cristo, confiando nele. Com a oração constante, fiel, perseverante e com a prática da caridade, vamos pavimentando o caminho que nos leva ao céu. Coragem e esperança. O Senhor reanimou Lázaro, mas o próprio Filho de Deus, que adormecerá na cruz, entregando ao Pai o seu Espírito e sendo ressuscitado pelo Pai dos mortos, o próprio Senhor nos dará a verdadeira ressurreição na plenitude dos tempos. Ao longo desta semana, quinta da Quaresma, nós vamos prosseguir meditando sobre a realidade da morte e da vida que só Cristo nos dá. Segunda-feira, o Evangelho será João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Os mestres da lei, os fariseus, as autoridades judaicas querem condenar à morte uma mulher pega em flagrante adultério. Conhecemos muito bem este Evangelho. A mulher adúltera, que está para ser apedrejada, e Jesus se aproxima e diz
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles que se consideravam impecáveis em matéria de religião querem matar em nome de Deus. Existe aqui uma contradição intrínseca a uma prática religiosa que se desviou dos verdadeiros preceitos divinos. Jesus manifesta àquela mulher toda a misericórdia e o perdão de Deus. Essa misericórdia supõe o arrependimento sincero e o propósito de não mais incorrer na situação de pecado. Por isso, Jesus, quando todos se dispersam, olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. É Jesus que, pela misericórdia, manifesta àquela mulher vida nova, oportunidade de vida nova, pelo perdão recebido. Na terça-feira, meditaremos o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Jesus diz aos seus contemporâneos que eles morreriam no pecado por não acreditarem nele, por rejeitarem suas palavras. Jesus veio do alto, de junto do Pai, e desceu ao mais baixo da nossa condição humana, para nos resgatar, a nós que estávamos caídos. Ele nos colocou em seus ombros, ombros fortes de bom pastor, nos levantou dos nossos pecados, reconciliando-nos com o Pai e nos dando a graça da regeneração pelo batismo. Ele nos concede vida nova. Só em Jesus Cristo temos a vida nova. Jesus diz neste Evangelho da terça-feira àqueles que não acreditavam nele e que insistiam em viver mortos na prática engessada dos seus preceitos humanos, mortos em pecado. Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu quero te convidar neste retiro, nesta última semana quaresmal, a fazer esta experiência do deixar-se levantar pela misericórdia do Senhor. Para isso é preciso levantar-se com Ele na cruz, no mistério da cruz, do seu infinito amor, da sua entrega de vida. Faça essa experiência. Lembre-se em quais momentos da sua vida você foi levantada pelo Senhor misericordioso, pelo amor dele. Lembre-se desta experiência de resgate e de nova chance, nova oportunidade de vida que só Ele te dá, que só Ele nos dá. Quarta-feira, o Evangelho será Lucas, capítulo 8, versículo 31 a 42. Alguns dos judeus ainda não acreditavam em Jesus, mas são exortados a perseverarem firmes nas palavras dele, abraçando a verdade e superando a escravidão do pecado. Jesus nos fala de perseverar em sua palavra, na verdade, e superar a escravidão da mentira. Na palavra de Jesus, na verdade, somos livres verdadeiramente. Livres, libertos, inseridos na verdadeira vida. Na escravidão do pecado, na mentira, temos a morte como consequência. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Muitas vezes nós definimos liberdade como fazer o que bem se entende.
Alguns até dizem, usando o trocadilho, liberdade confundida com libertinagem. O que é liberdade, afinal? Não é fazer o que eu bem entendo. Para nós, na vida cristã, decorrendo do batismo, liberdade é fazer a vontade de Deus. Cumprir com a vontade dele, que para muitos poderia parecer uma escravidão. Muitos poderiam dizer, isso é uma contradição. Como posso ser livre fazendo a vontade de outro? Para nós, na fé, fazer a vontade de Deus é o caminho da verdadeira liberdade. A liberdade interior significa experimentar. Aqui, só quem faz a experiência sabe do que eu estou dizendo. Experimentar internamente e no cotidiano da vida. Quando eu, de modo autossuficiente, quero fazer a minha própria vontade, me perco, me torno escravo dos meus caprichos, me torno vítima da minha presunção. Batendo no peito e achando que o que eu quero é o melhor, nisso eu me perco. Fazendo a vontade de Deus, abraçando o amor que Ele me ensina, descubro um caminho de verdadeira liberdade. Os santos, os místicos, as pessoas que cultivam a sua vida interior em Deus, este abandono em Deus, sempre almejaram a liberdade interior. A pessoa interiormente livre ama de tal forma, segundo o pulsar do coração de Deus, que ela não teme nada. Ela não teme dizer a verdade a quem a persegue. Ela não teme dizer a verdade aos poderosos, às autoridades. E diz a verdade sem se alterar. É uma pessoa de constância, de temperança, de equilíbrio, de discernimento, de prudência. A pessoa interiormente livre, ela não se influencia pelos bens materiais ou pelas pessoas. Ela tem a sua causa e a razão da sua vida depositadas somente em Deus. Quem não quer chegar a este estágio de amadurecimento interior? Busquemos. O Senhor nos dá a sua graça. Ser verdadeiramente livre para ter a vida só é possível em Cristo Jesus. Lembremo-nos de quando ele será conduzido até Pilatos. Pilatos o interroga e diz: você não sabe que eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar? E Jesus retruca dizendo: nenhum poder terias se não te fosse dado. E ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Livremente. Jesus é sempre o nosso modelo. Na sua oração, peça a Ele esta graça. Dai-me a maturidade desta liberdade interior. Sou uma pessoa interiormente livre? Estou buscando esta liberdade em minha vida? Tenho perseverado nos ensinamentos, nas palavras de Jesus, que foi enviado a nós como presente por parte do Pai para nos salvar? Peça a graça da liberdade interior. Na quinta-feira, nós vamos meditar João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Jesus insiste neste convite fundamental, perseverar em suas palavras, acolher o seu ensinamento, porque este ensinamento é a verdade, que nos liberta interiormente e nos dá a verdadeira vida. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, diz Jesus.
Com Jesus nós superamos a mentira do pecado. Conhecemos a verdade, insisto. Amamos o Pai e alcançamos a verdadeira vida. Tudo isso, aquelas autoridades do tempo de Jesus que tramam um modo de prendê-lo e de condená-lo à morte, relutavam em não aceitar. Viam em Jesus um homem qualquer. Não reconheciam a sua identidade divina. Não o acolhiam como Messias enviado do Pai. Ficam presos à literalidade de seus preceitos humanos. Diziam-se filhos de Abraão, mas se assim fosse, teriam aceitado Jesus, que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus repete o nome de Deus que nós encontramos lá no livro do Êxodo, revelado por Deus mesmo a Moisés. Quando Moisés pergunta, antes de libertar os israelitas do Egito: e quando me perguntarem qual é o seu nome, o que devo dizer? Eu sou aquele que sou. Ao dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, neste evangelho da quinta-feira, Jesus mostra explicitamente a sua identidade divina. Mas as autoridades judaicas não o acolhem. Eram escravos dos próprios caprichos, porque desejavam o poder, viam em Jesus uma ameaça. Este homem agrada com suas palavras as multidões. Aquelas autoridades eram ciosas de sua própria autoridade, por isso rejeitavam a autoridade da palavra de Jesus. Estavam presos às suas formalidades religiosas, tudo de aparência, e não aceitavam uma palavra que rasga o coração e injeta no interior do ser humano a verdade, nua e crua. São homens da mentira, da ilusão, da aparência, da imagem deles mesmos. São orgulhosos, por isso rejeitam o Senhor. O Senhor é simples, é transparente, tem o seu coração aberto, é verdadeiro e traz palavras de vida e de salvação. Quer nos levar a tudo isto, diferentemente da relutância daqueles fariseus. Sexta-feira da quinta semana da Quaresma. João capítulo 10, versículos 31 a 42. Sempre na cena do Evangelho, estas autoridades dos judeus que procuram matar Jesus, eles querem encontrar um modo de entregar Jesus à morte. Vasculham a vida de Jesus para encontrar e, por que não, forjar, inventar um motivo que justifique a sua prisão, o seu julgamento e a sua condenação à morte. Eles chegam a pegar em pedras para apedrejar Jesus, considerando-o um pecador público, como aquela mulher adúltera tinha sido considerada pecadora pública e estava para ser apedrejada. Agora é o próprio Jesus que está no centro do desejo de apedrejamento daqueles homens que por si só eram as pedras, porque tinham seus corações duros. Ele é verdadeiramente filho de Deus, mas as autoridades não o reconhecem. Este é o núcleo central de todas as controvérsias em torno de Jesus. Quando Jesus diz que veio da parte do Pai, as autoridades começam a dizer que ele é um transgressor das leis e mais, que ele é um blasfemo. É um motivo religioso que eles arquitetam para acusar Jesus. Como ele pode se dizer filho de Deus?
Absurdo. Nós conhecemos a sua origem, ele é de Nazaré, da Galileia, e pode vir algo de bom de Nazaré, da Galileia? Ele é filho de um carpinteiro. Nós não cremos nele. Ele usurpa o mistério divino para beneficiar-se. Meus irmãos, minhas irmãs, ao longo desta quinta semana, nós seremos chamados a cada dia a renovar a nossa adesão sincera e incondicional a Jesus, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Filho de Deus, Filho do homem, que veio a este mundo nos trazer palavras que libertam, que salvam e, portanto, nos dão vida nova. Já neste mundo, pela graça, nós somos participantes da vida divina, inseridos em Cristo no Pai e herdeiros da salvação. Pela graça, nos é restabelecida a imagem e a semelhança que Deus colocou em nós, imagem e semelhança dele em nós ao nos criar. Unidos a Jesus, se restabelece a nossa imagem e semelhança com Deus. Que dignidade, que profundidade! Somos de Deus. Abracemos Jesus Cristo, sem relutar. Ele é verdade e vida. Abandonemos o pecado, a baixeza do nosso orgulho, a nossa arrogância e prepotência. Humildemente, entreguemo-nos a este Senhor maravilhoso, Jesus Cristo, que manso e humilde se deixa ferir por amor de cada um de nós e para a nossa salvação. No sábado, meditaremos João capítulo 11, versículos de 45 a 56. Logo após ter reanimado Lázaro, encontramos esta passagem de hoje. As autoridades definitivamente tomam a decisão de matar Jesus. Incomodados com tudo o que ele faz, com tudo o que ele fala. O Senhor que passou pelo mundo fazendo o bem é rejeitado por aqueles que o invejam e temem perder a autoridade sobre o povo. Jesus é o justo que é perseguido e rejeitado. Como ovelha conduzida ao matadouro, será oferecido por todos nós, para reunir o que estava disperso, para reunir o que o pecado dividira, para libertar e salvar a humanidade. Termine esta quinta semana da Quaresma meditando. Neste mundo, se estivermos unidos a Cristo, também seremos perseguidos. Também seremos incompreendidos e rejeitados. Mas ninguém se deixa abalar. Com coragem, perseverando nas palavras dele. É melhor caminhar na verdade do que na mentira para compactuar com este mundo. É melhor viver a verdade e o amor, ainda que sofrendo, do que, na mentira, sermos elogiados por este mundo mau. É o que aconteceu com Jesus. É o que pode acontecer com cada um de nós, se nos fizermos autênticos discípulos, seguidores do Senhor. Termine esta quinta semana da Quaresma preparando o seu coração para as celebrações da Semana Santa. Que Deus te dê a fidelidade, a capacidade de perseverar até o fim com Cristo. Já neste mundo, abandonando a morte, abraçando a vida nele, até o dia em que ele nos chamar. Então vamos fechar os olhos para este mundo e os abriremos
para a eternidade, para contemplar Deus face a face. Nos céus, quem perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.